Isso. Amém. Então, este é um texto, como nós já vimos, bastante prático, com esse texto de Efésios, capítulo 4. É um texto bastante prático, com uma teologia bastante prática, e muito importante para nós que somos cristãos. Nós falamos aqui nos últimos três capítulos que nós falamos, o 1, o 2 e o 3, da nossa posição em Cristo, né? Nós lembramos aqui o capítulo 1 em que falamos das bênçãos espirituais nele, em Cristo Jesus. Paulo mostra ali no capítulo 1 quem nós somos em Cristo, escolhidos, adotados, redimidos, selados pelo Espírito Santo. Temos ali aquele hino trinitário, desde o verso 13 ao verso 14, aquela frase grega, né? Aquela frase muito importante para nós, né? Uma frase com 202 palavras, né? Que revela ali toda a plenitude de Deus, quer no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. A ideia central do primeiro capítulo é: tudo vem dele, por meio dele e para louvor da sua glória. Vimos ali no primeiro capítulo de Efésios que a vida cristã começa com aquilo que Deus fez por nós e não com aquilo que nós fizemos por ele, né? Então, ele começa já explicando bem toda essa soberania de Deus, como ele nos escolheu, como ele nos resgatou e como ele nos selou. No capítulo 2 vemos o resultado disso, né? Nós passamos da morte para a vida. Antes, mortos em delitos e pecados, e agora vivificados com Cristo, salvos pela graça e feitos um único povo, né? Temos ali aquele hino da graça, né? Salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, né? Uma graça que não apenas perdoa, mas nos reconcilia com Deus e uns com os outros também. No capítulo 3 temos o mistério revelado na oração de Paulo, né? Esse mistério que é a igreja, judeus e gentios unidos em Cristo, em que Paulo orava ali para que nós sejamos fortalecidos e compreendamos o amor de Cristo que excede todo o entendimento, né? Então, toda essa teologia cristocêntrica, muito profunda, do capítulo 1 ao capítulo 3, agora ela se torna vida dos capítulos 4 aos capítulos 6. Então, o crente maduro é aquele que vive o que crê, né? E Paulo faz agora essa transição, né? Da teologia, daquilo que nós cremos, daquilo que são verdades espirituais para a nossa vida e como agora nós vivemos isso na prática. Então, essa carta é dividida em três capítulos para nos explicar a nossa posição em Cristo e três capítulos para nos explicar o que é que nós fazemos diante dessa verdade maravilhosa. Então vamos começar essa exposição, Efésios capítulo 4. Abra a sua Bíblia, uma caneta. Nós vemos logo aqui do verso 1 ao 6, essa unidade do corpo de Cristo, né? E como viver essa unidade, né? Ele começa no verso 1, ah, falando da importância de viver do modo digno da nossa vocação, né? O modo digno de ser cristão, né? Verso 1 ele diz, olha, rogo-vos, é quase um pedido aqui especial de Paulo, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação ao qual fostes chamados. O pois aqui, quando ele diz rogo-vos, pois, ele conecta toda a doutrina passada à prática que vai ser explicada a partir de agora. Essa palavra, pois, é um conector, né? Como é importante nós lermos os textos bíblicos dentro do seu contexto, né? Essa palavra, pois, conecta o assunto que está sendo tratado agora àquilo que foi falado anteriormente, né? Pois eu rogo-vos como prisioneiro. Paulo fala como um prisioneiro, não com vergonha ou por vitimismo, mas como um selo do seu compromisso,
da sua dedicação, da sua certeza dessa verdade, e ele faz um rogo aqui, um pedido especial para que as pessoas andassem. Essa palavra aqui, que foi traduzida como andar, né, viver do modo digno, é uma palavra que indica um estilo de vida contínuo, né? Um estilo de vida diário, não só algo isolado da nossa vida, ou um certo horário da semana, mas algo completamente constante na nossa vida, tá? Então, o que é que nós vemos logo aqui no primeiro versículo? Que a vida cristã, ela deve corresponder a toda a graça que foi recebida, né? Por isso que santidade deve ser pregada, por isso que o pecado deve ser apontado, por isso que nós não nos podemos omitir de pregar a verdade de Deus, doa a quem doer, porque é necessário nós vivermos do modo digno do nosso chamado. Essa ideia de que está tudo bem, eh, Deus só quer o seu coração, o resto não importa. Essa ideia de que venha como está, permaneça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa ideia de que tudo é válido desde que te faça feliz. Essa ideia de segue o teu coração. Tudo isso são afirmações que nascem no coração de Satanás. Deus exige santidade para o seu povo. E a palavra dele é bem clara: andem do modo digno do seu chamado. Atenção, meus irmãos, que santidade não é sinônimo de perfeição, mas é sinônimo de separação, de afastamento, de se guardar para um propósito. Então, nós devemos seguir uma vida nos guardando, nos separando, nos afastando de tudo aquilo que é contrário à santidade do Senhor, né? Nós vemos lá 1 Pedro, capítulo 1, do 15 ao 16, uma frase muito impactante para nós, mas muito necessária de ser vivida. Ele diz assim: olha, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós fomos chamados para viver do modo digno desse chamado. Fomos chamados e devemos viver como chamados. E esses chamados têm características que os distinguem. E Paulo fala sobre essas características. Olha, vocês vivam do modo digno do chamado, mas ele não nos deixa ignorantes a como é esse modo digno. No verso 2, ele já entra direto no assunto, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Essas virtudes tão importantes, que são características daqueles que receberam a graça nas suas vidas, que deixaram o Espírito Santo trabalhar e que acabam por sustentar também essa unidade do corpo de Cristo, que é o tema inicial desse capítulo, né? A humildade. Quem gosta de estar perto de pessoas soberbas? Quem gosta de estar perto de pessoas que se acham mais do que os outros, né? Então, não é possível haver unidade onde há soberba, onde há competição, onde as pessoas ficam se observando para ver as falhas uns dos outros. Não. Por isso que a humildade é algo necessário para que haja unidade. Reconhecer quem somos diante de Deus e termos humildade para lidar uns com os outros, termos humildade para reconhecermos que todos somos carentes da mesma graça, da mesma misericórdia, dependentes de Deus. Então, a humildade é uma grande característica daqueles que querem viver deste modo digno da vocação. Mansidão. Mansidão não é fraqueza, meus irmãos. Mansidão é força sobre controlo. É não reagir com agressividade. Tem pessoas que qualquer coisa já ferve, já muda o semblante, já muda a maneira de falar, já, já, já se esquece de Jesus. Mas nós somos chamados a ser mansos. O que é que Jesus falou? Olha, aprendam de mim, sou manso
e humilde de coração. Então, a mansidão e a humildade, Paulo ele está reforçando aqui as palavras de Jesus, com toda a mansidão e humildade, com longanimidade, porque a Bíblia diz que Deus ele é longânimo. Se Deus fosse um estressadinho como nós, já estávamos todos fulminados, né? Mas Deus é longânimo, Deus é paciente, Ele é persistente, né? Isso, longanimidade é isso, é uma paciência persistente. Eu tenho paciência. As pessoas às vezes podem errar comigo, mas eu não vou me exaltar, eu não vou querer fazer justiça pelas próprias mãos. Não, eu sou longânimo, eu tenho paciência, eu sou manso, eu sou humilde, né? E depois fala do amor, né? Suportando, né? Humildade, mansidão, longanimidade, tudo isso com o amor, que é o cimento, né? Que une todas essas virtudes. Que une tudo isso, só pelo amor de Deus derramado nos nossos corações, nós podemos, às vezes, ser mansos diante de algumas atitudes que somos alvo, né? Às vezes dá vontade de não ser, mas o amor de Deus derramado no nosso coração nos impulsiona a controlar as nossas atitudes, às vezes mais impetuosas, né? Então, essas características aqui, humildade, mansidão, longanimidade, amor, é, isso é algo que é do caráter do cristão. Não é uma questão de afinidade. Ah, eu vou ser humilde, né? Eu vou ser manso com uns porque eu gosto mais deles e com outros não. Eu vou ser humilde com uns e soberbo com outros. Eu vou usar de paciência para com uns e não vou usar com outros. Se eu agir assim, eu estou sendo um hipócrita, né? Porque isso são ah, condições do caráter de Cristo em nós e não questões de afinidade que eu escolho com quem eu quero ser longânimo e com quem eu quero ser estressado, né? Eu não posso escolher para quem eu quero agir como cristão e para quem eu vou agir como mundano. Isso quer dizer que eu sou um hipócrita. Se o meu caráter é moldado por Cristo, isso é manifesto no meu modo de agir com todos que me rodeiam, né? Então ele começa já falando muito diretamente, né? Ele já começa esse capítulo 4, né? Ele já sai da questão teológica e ele já parte para a prática. Olha, vocês têm que viver do modo digno, com humildade, com mansidão, com longanimidade, com amor, fazendo isso por todos, não escolhendo, né? Não escolhendo quem que eu vou tratar bem, né? E no verso 3 diz: esforçando diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Ou seja, eu me esforço, né? Ele diz esforçando-se diligentemente. Eu me esforço para que através do meu caráter transformado por Cristo, eu mantenha, né, essa união da igreja, do povo de Deus. Nós somos o cristão, ele deve ser um agente de paz e nunca de guerra, de reconciliação e nunca de contenda, de amizade e nunca de inimizade. Eu me impressiono às vezes com pessoas que estão sempre em guerra, estão sempre em contendas. Não, onde não deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, não deixa o caráter de Cristo ser moldado em si. Então nós devemos nos esforçar para manter, para preservar essa unidade, né? Que é fruto desse caráter transformado pelo Senhor. Ainda que eu reconheça que é o Espírito Santo que me capacita em todas essas situações, a viver também na unidade com os irmãos, né? Eu tenho que ser vigilante para não criar situações que possam prejudicar a união do corpo de Cristo. A unidade, ela não é criada por nós, é obra do Espírito, mas nós devemos preservar essa unidade. A igreja deve lutar e vigiar contra tudo que destrói a comunhão, orgulho, fofocas, competições.
tudo que destrói, prejudica a comunhão e a unidade da igreja. Nós devemos estar vigilantes para que esse tipo de coisas não cresçam como um cancro na igreja, que vão separando, dividindo, criando facções dentro da própria igreja. Então, nós que somos humildes, mansos, longânimos e em amor, devemos lutar e vigiar para que tudo isso que é o Espírito Santo que nos molda e que nos capacita seja empregue na obra de Deus para fortalecer a unidade da igreja. Verso 4 a 6 diz assim: há um só Espírito, né? O tema aqui é unidade, como também foste chamados, nenhuma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Vemos aqui os elementos da unidade, o mesmo corpo, né? O conjunto dos irmãos são o corpo de Cristo, né? Eu não sou o corpo de Cristo sozinho. Eu faço parte do corpo de Cristo, né? Quando eu estou em comunhão com os irmãos, né? Unidade no Espírito, esse mesmo Espírito que habita em cada um de nós e faz morada em cada um de nós, que muda e nos capacita e nos transforma e fala ao nosso coração. Essa unidade de esperança, porque todos nós temos a nossa esperança na nossa salvação, no céu, olhamos lá para cima, nós temos isso em comum, a nossa esperança não está nas coisas dessa terra. Essa unidade no Senhor, nós temos um único Senhor, que é Jesus. É o Senhor que nos salvou, o Senhor que nos resgatou. E essa única fé, essa fé verdadeira, verdadeira, fiel à Escritura, fiel à palavra, esse batismo que é a imersão do crente na igreja, no corpo de Cristo, é um único batismo. Eu não entendo essas pessoas que se batizam várias vezes, né? Batiza uma vez, depois vai lá no Rio Jordão batizar de novo, né? Não, nós somos batizados, né? Ali simbolicamente uma vez, mas aquilo representa algo que acontece uma vez quando eu sou mergulhado no corpo do Senhor, né? E aqui também nessa sete elementos de unidade do cristão, também temos um eco da Trindade, né? Um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. Né? Temos aqui as três figuras, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo também claramente destacadas aqui nesse capítulo, verso 4, verso 6. E como nós temos que perseverar e estar unidos nessas verdades, nesse Evangelho, nesta fé, nesta esperança, nesse Senhor, nesse corpo, nesse Espírito e nessa confirmação e testemunho de fé que nós fizemos pelo batismo, né? Nós vemos aqui que existem vários membros, uma diversidade de membros dentro de uma só realidade espiritual, onde Cristo é o centro de tudo isso, né? No verso 7 a 16, vemos agora um outro assunto. Se até agora falámos de unidade, culminando aqui com este hino à unidade, com esses sete elementos importantes, agora Paulo muda o assunto, essa unidade, e agora fala dos dons que são derramados sobre cada um e que vão promover essa unidade também. No verso 7 ao 16, começando no verso 7, ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Cada crente, meus irmãos, recebe uma porção da graça, né? Não para si. Nós podemos chamar aqui eu chamei de porção da graça, mas recebe algo do Senhor, recebe um dom do Senhor, né? O Espírito Santo, ele manifesta na nossa vida dons, talentos, mas não são para nós, são para servir essa unidade e esse corpo. Nós vemos lá, por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 12, do 4 ao 7, nós vemos lá algo muito interessante quando Paulo diz assim: olha, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um
é concedida a cada um, segundo e visando um fim proveitoso. Visando um fim proveitoso. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele distribui dons à igreja conforme lhe apraz. Não para vaidade, não para demonstrar espiritualidade e nunca para engrandecer o portador do dom, mas sempre para exaltar Cristo e edificar a igreja nessa unidade que caracteriza a igreja. Nós discutimos muito os dons às vezes, mas os dons têm um propósito: unir a igreja. Naquilo que um tem falta, Deus abençoa no outro. E às vezes vemos que os dons são usados, às vezes, até para dividir a igreja. O homem é tão corrupto que nós usamos algo que Deus distribuiu para unir, nós usamos para dividir. Não, porque se a pessoa não fala em línguas, ela não pode ser um pastor. Se a pessoa não prega, se a pessoa não contribui, se a pessoa não ajuda, tudo isso são dons que o Espírito Santo distribui a cada um como lhe apraz. É o que a palavra do Senhor diz. E todos nós temos algum dom. Talvez algum possa estar pensando, mas qual será o meu dom? Porque hoje em dia a gente acha que dom do Espírito é só o dom de línguas, que é aquele que a gente ouve assim na igreja, né? Mas não é isso só. Eu creio no dom de línguas também. Quando eu falo isso, não falo criticando de maneira nenhuma. Mas não fica por aí, nós não podemos restringir os dons do Espírito a uma manifestação no culto, né? E às vezes nós podemos ter dúvidas, mas qual que é o meu dom, né? Porque eu não falo em línguas, eu parece que eu não sei fazer nada, mas certamente existe algo que o Senhor derramou sobre a sua vida. E Deus dá dons às pessoas, mas às vezes nós achamos que dom é só milagre, é só profecia, que dom é só falar em língua, que dom é só revelação. Mas porquê? Porque nós ficamos agarrados num texto bíblico que é 1 Coríntios capítulo 12. E 1 Coríntios capítulo 12 tem duas listas de dons, que são aquelas muito mais, parece que são as mais famosas. Então nós temos uma primeira lista com 9 dons, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade de interpretá-las. E nós achamos que é só isso. Não, porque olha, da mesma maneira que há 9 gomos do fruto do Espírito, então também há 9 dons. Não tem nada a ver uma coisa, não está conectado uma coisa com a outra. Porque Paulo não fala só. Aqui ele falou em 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 10, por acaso ele falou em 9 dons. Mas depois do 28 ao 30, ele acrescenta mais dois, por exemplo. Então não dá para conectar com Gálatas 5:22. Dos 9 do fruto do Espírito, que está dividido ali por 9 gomos, né? 9 características, né? Não dá para conectar uma coisa com a outra. E a palavra de Deus, ela não tem só esta lista aqui de dons maravilhosos, né? Sobrenaturais. Ela tem uma lista, por exemplo, em Romanos capítulo 12, versos 6 a 8, em que diz assim, fala profecia, ok? Fala no dom de profecia no sentido de expor a palavra de Deus, fala no dom de ministério. O que é isso? Servir, né? A servir, né? O ministro é um servo, né? A gente se habituou à ideia de ministro, à ideia política. Não, porque o primeiro-ministro é o cara mais importante, né? Então é uma posição de importância. É uma posição importante, mas o primeiro-ministro deve ser o primeiro servidor, porque é isso que significa a palavra ministro, o servo,
o que ministra, o que serve as pessoas, né? Então, dom de profecia, dom de servir, de ministério, dom de ensinar, dom de exortar também. Exortar é um dom. Exortar pode ser tanto, como é que eu ia dizer, repreender, né? Repreender alguém numa falha, como pode ser incentivar. Exortar não é necessariamente algo só negativo, pode ser também uma exortação positiva, um incentivo. Nós fomos incentivados a fazer isso, né? Exortados a fazer, não necessariamente algo de repreensão negativa, né? Olha aqui Romanos capítulo 12, que dom muito curioso. Contribuir. Contribuir é um dom do Espírito também. Ninguém pede, né? Presidir, né? Estar em liderança, né? Misericórdia, olha que dom maravilhoso, misericórdia. Poucos querem. Duvido que as pessoas falem, ai Deus, me dá misericórdia, eu quero tanto esse dom. Não, nós estamos agarrados àquelas coisas mirabolantes, milagres, nós queremos voar, nós queremos criar asas, mas, mas a Bíblia dá vários exemplos de dons. Só que nós somos agarrados àqueles que nos fazem parecer mais espirituais. Uau! O pastor orou e o fulano foi curado. Glória a Deus por isso, né? Mas não é só isso o dom. Em Efésios, nós vamos falar aqui também, Efésios também tem uma lista de dons, apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor. Nós temos em 1 Pedro, capítulo 4, do verso 10 ao 11, temos uma outra lista de dons, o dom da palavra e o dom de servir, mais uma vez. E depois temos essa lista que eu já falei de 1 Coríntios, capítulo 12, que fala lá no final o dom de socorro. Já pensou nesse dom de socorro? Eu conheço pessoas que têm o dom de socorro. Estão sempre dispostas para ajudar o próximo. Estão sempre dispostas para socorrer o próximo. Já pensou nisso como um dom espiritual? Irmãos, a Bíblia diz que toda a boa dádiva e todo dom vem de Deus. Então nós temos que deixar de pensar que dons do Espírito são aquelas coisas que nós temos aprendido que são, parece muito mirabolantes. Mas não é isso também. Mas não é só isso. E Paulo termina dizendo no capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 31, olha, devemos buscar com zelo os dons do Espírito. Mas ele também diz, no mesmo capítulo, no verso 11, que o Espírito distribui conforme lhe apraz. Não é conforme nos apraz, é conforme o Espírito Santo vê que é necessário para a igreja. Então nós devemos ter fé de buscar dons e usá-los com temor, o que o Espírito Santo nos dá para edificação da igreja. E sempre que se fala em dons, irmãos, sempre que se fala em dons, se fala em unidade e nunca em individualidade, porque esses dons têm um papel de edificação da igreja, né? Aí no verso 8 a 10 ele diz, no verso 8 diz assim: portanto, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha aqui, Paulo cita aqui o Salmo 68, verso 18, né? Refere-se aqui à vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, a sua ascensão, né? Lá em Atos capítulo 1, que marca o início do ministério do Espírito. No capítulo 2, no capítulo 1, Jesus sobe e no capítulo 2, o Espírito Santo desce e distribui os dons à igreja. Cristo não apenas nos salvou, não apenas salvou o seu povo, mas ele equipou o seu povo com ferramentas espirituais, dons espirituais, para que o seu povo possa se edificar, se fortalecer mutuamente e romper nesta terra inimiga do seu povo, né? E no verso 9 diz o que isso quer dizer? Senão que ele também havia descido às regiões inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos para encher todas as coisas. Isto aqui, esse texto aqui, é um texto que depois ele pode se ligar a dois textos de 1 Pedro,
no capítulo 13 e no capítulo 4, que é essa questão de Jesus ter descido aos lugares inferiores da terra. Irmãos, eu queria dar uma pinceladazinha sobre isso, porque às vezes as pessoas me perguntam, existem várias vertentes de interpretação para isso, e como pastor eu devo mostrar o que é que as pessoas ao longo dos séculos creem, que a Bíblia está querendo dizer em relação a isso. A questão aqui, a parte de Paulo aqui, o foco de Paulo aqui não é explicar o que é que ele fez quando ele desceu, né? Nós vemos aqui quando ele diz que ele foi às partes mais baixas da terra, é uma expressão que tem gerado debates desde os primeiros séculos da Igreja. Nós vamos ver aqui o que é que isso quer dizer nesse contexto, mas depois no contexto amplo da Bíblia, o que é que é mais coerente dizer que aconteceu. Uh, a primeira interpretação é que Jesus desceu ao mundo dos mortos, né? Aquele foi, quando ele morre, aquele período que ele teve, são 3 dias e 3 noites, né? Ele desce ao mundo dos mortos. Essa é a leitura tradicional sustentada pelos pais da Igreja, como Irineu, Tertuliano e Agostinho. Segundo essa leitura e essa interpretação, ele desce ao lugar dos mortos, né? Ao estado intermediário, onde estavam mortos. Cristo, ao morrer, ele desceu ao mundo dos mortos. Ele não desceu para sofrer, ele desceu para proclamar vitória, né? Essa interpretação é a base do credo apostólico, né? Ele desceu à sepultura, ao Hades. Nessa leitura, né, temos aqui esse verso como uma referência dessa obra completa, né? Desceu ao lugar mais profundo, à morte, e subiu ao mais alto, aos céus. É uma imagem aqui de redenção total. Existe uma outra interpretação. Outros intérpretes, eles não defendem que Jesus tenha descido ao mundo dos mortos, digamos assim, ao Hades, ao Seol. Né? Hades é uma palavra grega, Seol é a mesma palavra em hebraico. Né? Quando a gente vê Hades e Seol, é, Hades era a palavra que era usada no Antigo Testamento em hebraico, depois foi traduzida no grego para Seol, era a palavra hebraica, e foi traduzida no grego para Hades. Então, outra interpretação não crê que Paulo esteja a falar de que ele tenha descido ao mundo dos mortos, mas que a sua encarnação, né, quando ele se faz carne, o facto de ele ter vindo a esta terra é essa expressão dele ter descido às partes mais baixas da terra. Essa humilhação de Jesus ao se fazer carne. Então existem essas duas vertentes nesse texto aqui de Paulo, neste texto de Paulo. Não estou falando do texto de Pedro. O texto de Pedro é bem claro. Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Então isso é bem claro, né? Ele pregou não para salvação. Ele anunciou a sua vitória. Mas aqui em Paulo existem essas duas vertentes. Será que Paulo, em Efésios, será que Paulo está dizendo, está se referindo à ida dele, referida lá em 1 Pedro, ou está se referindo ao seu descer à terra, no seu estado de humilhação, né, do Deus que se faz homem, né? Então ficam essas duas possíveis interpretações dentro desse contexto de Efésios, porque lá a gente tem o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 a 20, e 1 Pedro, capítulo 4, verso 6, é bem claro que Jesus desceu e pregou a espíritos em prisões. Claro que essa pregação de Jesus não é uma pregação evangelística, não era uma pregação, ele não foi lá para convencer as pessoas que lá está e que não creram nele. Não, 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 não. Ele foi lá para anunciar a sua vitória, né? Não é uma segunda oportunidade, como eu ouvi um pastor tão conhecido no Brasil a dizer que Cristo foi lá e pregou para Judas e que Judas tinha-se salvo. Isso é uma heresia gigantesca que contraria a Escritura, contraria a palavra de Deus, né? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele foi e anunciou a sua vitória
aos espíritos em prisão, no mundo dos mortos, e aqui Paulo faz essa alusão, mas me parece que ele está falando aqui nesse contexto de toda a autoridade que ele tem, tanto no céu como na terra, e não desse episódio dele ter descido. Amém? Não sei se foi um pouco confuso, né? Verso 11. E ele diz que ele foi, né, levou cativo ao cativeiro, deu dons aos homens, aí esse verso que diz que ele desceu, também subiu, né, que nós discutimos agora, e no verso 11 diz, ele mesmo, que deu dons aos homens, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Irmãos, é bem claro aqui nesse texto de que esses ministérios aqui, eles são reais, eles são ah, atuais. Porquê que eu digo que eles são atuais? E eu já vou explicar, principalmente na questão do apóstolo, né? Que é o que causa mais dúvidas. Porquê que eu digo que eles são atuais? Porque o texto diz assim, ele concedeu, né? Uns para apóstolos, ele deu, ou seja, ele dá à igreja, né? São dons que ele dá para a igreja. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E ele concedeu. Mas concedeu lá no passado só, concedeu lá no primeiro século só. O texto continua. Em vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonidade. Então nós vemos que isso é algo contínuo. Agora, vamos lá ver. Existem apóstolos hoje como os apóstolos do antigo, do primeiro, daqueles apóstolos ali, dos 12 apóstolos, Paulo que entra ali, como ele mesmo diz, como um nascido fora de tempo. Não acredito que existam. Não acredito que existam. Agora, existem pessoas com semelhanças, com dons que fazem ah, lembrar os apóstolos. Por exemplo, o apóstolo aqui, normalmente são pessoas que têm essa capacidade para começar trabalho, para implementar igreja, para fundar alicerces numa obra missionária, por exemplo, testemunhas do Evangelho. Então, eu acredito que, à semelhança de Paulo, à semelhança de Pedro e outros apóstolos, existem hoje pessoas, não no mesmo nível, mas com essa dom. Né? De ser um pioneiro, de desbravar terreno, de ir pregar o evangelho onde ninguém vai, de abrir igreja onde ninguém quer abrir. Então eu acredito nisso. Porque a Bíblia diz que esse ministério e esse dom é dado até que já chegamos todos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Não, vamos chegar um dia, né? Já somos perfeitos em Cristo? Não, vamos ser um dia. Então, por conta do continuamento do texto, eu acredito que existem pessoas com um dom apostólico, não que seja igual àquilo que era Pedro, ah, Paulo, que punha as mãos sobre as pessoas e as pessoas eram transbordantes do Espírito Santo, não nesse nível, mas com as mesmas, com características semelhantes, no sentido em que são desbravadores de terreno, onde ninguém vê potencial, eles veem uma igreja, veem um povo, onde implementam, onde viajam. Eu acredito nisso. Mas agora, para serem chamados apóstolos, isso eu não acredito. Eu acredito que exista o dom, não o título. Eu sei que isso pode ferir muitas pessoas, mas o título eu não acredito. Acredito que existe um dom à semelhança daqueles primeiros, não no mesmo nível, mas com características semelhantes. Profetas. Também acredito que existem profetas. Esse dom profético, né? Não como um título, mas um dom. Pessoas que se levantam para repreender o povo do seu pecado, porque era isso o trabalho do profeta. Não é, como eu já disse muitas vezes, revelar o nome do avô que já morreu, que não interessa para nada. Revelar a profissão, isso não interessa para nada. Revelar o nome do bebé que vai nascer, isso não interessa para nada.
mas existem sim pessoas que se levantam defendendo a verdade e que apontam e põem o dedo na ferida da igreja, às vezes, que a igreja está se desviando, e ele vai lá e coloca o dedo na ferida e diz: Olha, vocês têm que mudar, vocês têm que se converter, vocês estão se desviando. E isso é o profeta. Então eu acredito e sei que existem. Eu acredito e sei que existem. Né? Depois tem os evangelistas, né? São pessoas que aquele homem, aquele tipo de pessoa que só sabe falar de Jesus. Em qualquer lugar, ele pode começar uma conversa num terminal de autocarro, num comboio, onde quer que ele esteja. Ele vai apresentar o plano de salvação para aquela pessoa que está ali, ainda que ele não conheça de lado nenhum. É o que prega a palavra a tempo e fora de tempo, sem problema, e se acharem ruim, acham, e ele não está nem aí para isso. Ele quer é ganhar almas. Então eu acredito no ministério do evangelista, no ministério de pastor, né, que é aquele que, que está sempre junto com o povo, que conhece o povo, que ajuda, que cuida, que está ali, que come pipoca, que está junto. Esse é o pastor e o mestre, que são pessoas que Deus abençoou com o conhecimento da palavra e com esse dom de ensinar, de explicar a palavra de Deus. Então eu acredito sim que tudo isso Deus derramou pela igreja também, assim como os outros dons que nós falamos já, mas isso também são quatro, cinco ministérios que existem na igreja, que Deus derrama pela igreja e que são ministérios de liderança espiritual, sim, sim, mas são dons, não são status, não são títulos, porque o homem agarra nisso e faz um título. O apóstolo fulano de tal, o profeta fulano de tal. Tem pessoas que têm nos seus redes sociais não tem o seu nome, tem o seu título e o nome, né? Então a gente vê que as pessoas agarram-se muito a isso como títulos, mas isso não são títulos nem status, isso são dons que Deus derrama sobre a igreja, com vista aquilo que nós já vimos no capítulo 12 e no verso 12 e no verso 13. Aperfeiçoar os santos. Ora, só se aperfeiçoa o que não é perfeito, não é? Então nós vivemos, né, nesse constante busca por nos aperfeiçoarmos. E Deus, ele dá à igreja esses ministérios, esses dons, para que a igreja seja aperfeiçoada através do trabalho dessas pessoas a qual Deus agraciou com esses dons. E aperfeiçoar os irmãos, os santos, preparar para serviço também, né? Porque as pessoas devem ser discipuladas para servir e edificar o corpo, né? Que o corpo venha a crescer e ser maduro em Cristo. Para que, como diz no verso 14, não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados por qualquer vento de doutrina. Então, nós necessitamos desses ministérios na igreja que vão repreender a igreja, que vão ensinar a igreja, que vão guiar a igreja, que vão cuidar da igreja e as pessoas vão crescer, vão sendo edificadas para não serem meninos, para serem maduros. O verso 14: não agitados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. O crente maduro, ele discerne o que é espiritual e não se deixa enganar por modas, por ventos, coisas que aparecem. Hoje estamos na altura das modas, dos ventos de doutrina. Aparecem muitos modismos espirituais que são práticas, né? Movimentos religiosos que parece que ganham popularidade, né, em certos círculos cristãos, mas que a maior parte das vezes não tem uma base sólida na escritura. Ou então até deturpam verdades bíblicas. Né? Mas atendem uma tendência, atendem um povo, atendem um nicho, porque o crente virou um produto, virou cliente, né? As igrejas viraram empresa, os pastores viraram empresários. Então é preciso criar modas para agradar os nossos clientes. É isso que as pessoas creem, alguns, infelizmente. E nós não podemos ser meninos, levados por esse tipo de coisas, né?
E eu posso dar aqui alguns exemplos dessas tendências espirituais que emocionam, atraem, mas não resistem ao teste da palavra de Deus e nem ao tempo. Alguns, por exemplo, ah, isso é para nós discernirmos e não para zombar dessas coisas. Mas, por exemplo, determinar coisas. Expressões como eu determino a minha vitória, toma posse da tua bênção, né? A ideia vem de uma confusão entre autoridade espiritual e soberania divina. A Bíblia diz que Deus é soberano e que oramos pedindo e não ordenando. Nós temos que orar a Deus pedindo, não ordenando, não determinando. Filipenses capítulo 4, verso 6. Falar com fé é bíblico, mas decretar o que Deus deve fazer é um desvio da verdadeira submissão espiritual. Só que está na moda hoje. Eu determino, eu declaro. Cuidado, meus irmãos. Os irmãos que servem da nossa igreja, cuidado quando usam, se usam, não estou a dizer, mas cuidado se vai usar um termo desse, porque caiu na moda. E as pessoas às vezes usam isso e nem entendem o erro que estão cometendo. Por exemplo, campanhas, propósitos, fórmulas mágicas. Ah, eu vou fazer aqui sete não sei o quê e vai dar certo. Não, não é que eu sou contra, mas eu não posso usar disso como um amuleto religioso. 7 dias de oração, 7 mergulhos, 7 envelopes, 7 velas, qualquer número místico. Essas práticas muitas vezes são inspiradas em rituais do Antigo Testamento, mas usadas completamente sem contexto na nova aliança e na graça. E o perigo de criar e transformar a fé em um ritualismo onde se a bênção como se ela viesse pelo número de repetições que eu faço e que eu peço, e não pela minha obediência e confiança em Cristo. Ungir objetos. No outro dia eu fui à casa de uma irmã, em cima do micro-ondas, tinha mais vidrinhos de azeite, trouxe lá não sei de onde, Jerusalém, ou o que é que foi, do que eu tenho azeite aqui no garrafão da cozinha da minha casa. É uma burrice. Isso. Aí unge carro, aí unge porta, aí unge terreno quando vai orar no monte, aí unge a igreja, aí unge a maçaneta. Aí... Irmãos, o poder não está no óleo, nem sequer no ato, mas é Deus. É Deus que sabe o que faz, quando faz, como faz. E nós usamos aquele óleo como, sei lá, uma superstição. Ah, mas então quando é que a gente usa óleo? A Bíblia fala, Tiago, capítulo 5, verso 14. Ungir enfermos, doentes. Caso contrário, não faz sentido, não é bíblico. Mas as pessoas ungem carteiras, ungem roupas, sabão, tudo isso, né? Tudo isso. Agora, temos também agora a campanha do anjo, né? Oração aos anjos. Eu estou vendo um anjo está me falando, o anjo isso e o anjo isso. Eu não entendo. Porque quando o anjo aparecia na Bíblia, as pessoas ficavam sem reação, ficavam aterrorizadas. As aparições de anjos na Bíblia eram acompanhadas por uma sensação de temor terrível. E as pessoas falam com o anjo como se estivesse falando com um amiguinho da escola. Irmãos, isso aí é mentira, para já é mentira. E se algum anjo está aparecendo, é um anjo caído. E alguns movimentos começam a incentivar, a falar diretamente com anjos, a chamá-los pelo nome, a ativar o anjo da guarda. Isso é antibíblico. Em nenhum momento da Escritura se manda orar a anjos. Anjos têm o seu ministério, são servos, não mediadores, mas são servos em favor daqueles que vão herdar a salvação, a nosso favor, mas não são mediadores. A oração é ao Pai em nome de Jesus e não a anjo. A Bíblia diz que anjos que vão estar no nosso meio e nós nem vamos perceber. Diz lá em Hebreus, alguns, sem saber, hospedaram anjos.
Aí o povo, hoje, todo mundo fala com o anjo e faz jejum de 40 dias e o anjo vem e traz ouro e traz isso e traz aquilo. Irmãos, isso não é bíblico, isso é um modismo recente, da década de 80 para cá. Não temos isso na história antes. Então, quer dizer, Deus esperou 2000 anos para fazer algo que nem sequer está na Bíblia? Lógico que não, né? Temos expressões, modas, tem a moda também na maneira de falarmos, né? Frases como receba o manto, suba no mistério, vai ter reteté, sapateia no fogo, a glória é forte aqui. Irmãos, isso são frases que viraram moda, são modismos. É forte, são modismos, né? Fruto de emoção. É claro que não é proibido emoção no culto. O Espírito Santo move a igreja e alegra a igreja. Mas às vezes o culto se torna um show de expressões humanas e o foco se perde. E Paulo diz: faça tudo com ordem e decência. Evangelho da prosperidade. A ideia de que a fé verdadeira sempre produz riqueza e saúde. É um modismo dos mais perigosos que existem, que coloca o homem no centro e mede a fé pelos bens. Uma coisa recente também, da década de 90, princípio de 90, final de 80. Mas Jesus ensinou o oposto desse evangelho da prosperidade. Atos proféticos, sem base bíblica nenhuma, enterrar papéis, soprar o chofar, marchar em volta de terrenos, pisar em mapas. Eu piso aqui e onde eu colocar a planta dos meus pés é meu por herança. Irmãos, embora atos simbólicos existam na Bíblia, ali eram ordens específicas de Deus, não eram modelos universais. E hoje muitos transformam o ato simbólico em uma ferramenta mágica. E isso é paganismo disfarçado de evangelho. Novas revelações. Quando você ouve alguma coisa, olha, Deus me revelou uma coisa que não está na Bíblia. Opa, então foi o diabo. Então foi o diabo que revelou, não foi Deus? Isso é perigoso. O Espírito Santo ilumina a palavra, não a contradiz e nunca acrescenta nada. A Bíblia é completa e suficiente para a fé e prática cristã. Revelações pessoais devem confirmar a palavra e nunca acrescentar nada a ela. E por isso é que nascem religiões que não têm nada a ver com Deus. Adventismo do sétimo dia, a Igreja dos Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como a Igreja dos Mórmons. São movimentos que nascem em novas revelações que parece que é em pé de igualdade com a Bíblia, mas depois não é. Só parece. Em resumo, nós temos que ser maduros e não ser levados por esses ventos de doutrina, por essas modas, né? E nós, graças a Deus, como igreja, temos sempre a bússola da palavra de Deus para nos orientar. A fé madura não segue ventos nem modas, segue o Espírito Santo que sopra onde quer, mas nunca fora da verdade. E nós devemos ter cuidado com modas cristãs. Verso 15, 16, irmãos, só mais um bocadinho, nós vamos quase acabar. Versos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça Cristo, em quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Cristo é a cabeça e o corpo cresce à medida que cada membro coopera, né? O crescimento saudável é um crescimento em comunhão, em verdade, em amor, em cooperação. No verso 17 a 32, para terminar, nova vida em Cristo, o que é que ela produz em nós? Verso 17 a 19. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, não andeis como andam os gentios. Ou seja, não andem como anda o pessoal do mundo. Não, nós não podemos andar como os mundanos. Nós não somos mais mundanos. Nós somos santos, separados, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a forte impureza. Paulo descreve o velho homem como alguém que tem a mente obscurecida,
não enxerga a verdade, ele não, ele está na ignorância, ele mesmo se coloca na ignorância, tem um coração duro, e a conversão envolve uma mudança de mentalidade e valores. Verso 21 a 20 a 21. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. Ser cristão não é apenas aprender de Cristo, não é apenas aprender o que ele diz, não é apenas isso, é viver o que ele diz. Eu posso conhecer a doutrina toda, mas eu tenho que aprender Cristo, eu tenho que viver Cristo, né? É algo transformador, não mero conhecimento. Não mero conhecimento. Se for mero conhecimento só, mesmo que seja conhecimento bíblico, e se não passar de mero conhecimento, ele é terreno, e se for terreno, é diabólico. Verso 22 a 24, no sentido que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renovais do espírito o vosso entendimento, vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes de verdade. Duas ordens: despir-se do velho e vestir-se do novo homem criado segundo Deus. Ok? Então, essa santificação é contínua. Todos os dias você escolhe o novo homem e rejeita o velho homem. Exemplos práticos: abandona a mentira. Não fala mentira, só fala a verdade. Por muito que essa verdade custe talvez a sua reputação, mas é a verdade. Por muito que essa verdade vá ter que fazer você admitir que cometeu erros, irmãos, mas é a verdade e Deus caminha na verdade. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, controlar a nossa ira, controlar os nossos sentimentos, mansidão, né, longanimidade, porque o inimigo ele vai trabalhar quando a gente ultrapassa essas características, são as características cristãs. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos e faça o que é bom e tenha com que repartir. Vemos que aquele que roubava agora faz o oposto, agora dá. Agora já não rouba, agora dá. Agora trabalha e dá. Vemos aqui a transformação. Ele não só trabalha, ele não só virou uma pessoa honesta, ganhou vergonha na cara, deixou a preguiça e agora vai trabalhar. Mas ele vai trabalhar e vai dizer assim: ai meu Deus, eu te agradeço e eu quero compartilhar com o meu próximo aquilo que o Senhor fez pela minha vida. É isso aí. Transformação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e transmita graça aos que ouvem. Evitar palavras torpes, como que um crente fala um palavrão, por muito. As pessoas têm essa mania, né? Tem palavrão pequeno e palavrão grande. Irmãos, não tem isso. Ou é para edificação ou não é. E não, nós temos que ter uma boca limpa e não uma boca suja. Verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, e entristecer o Espírito Santo é fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para as nossas vidas. Tudo aquilo que nós estamos falando aqui, a mentira, o roubo, o engano, a ira, né, a falta de humildade, tudo isso entristece o Espírito Santo. E para terminar, nós devemos perdoar, como diz no verso 32, né? Abandonar a amargura e a ira e perdoar como Cristo perdoou. O Evangelho ele transforma a nossa conduta diária e a marca do novo homem é essa vida de piedade, essa vida de humildade, essa vida de mansidão, de temperança, de perdão, de, de benignidade para com o próximo. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe. Peço desculpa que passou um pouquinho do horário, mas em nome de Jesus, que a palavra possa ter falado ao vosso coração e que seja um estudo edificante para todos nós. Um grande abraço. Eu não sei se alguém quer fazer algum tipo de pergunta, estamos um pouco atrasados, mas se quiser fazer, pode fazer. Podemos deixar. Aguente só um pouquinho para orarmos todos juntos e para darmos encerramento a esse estudo. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa ou não. Caso contrário, vamos orar e vamos encerrar. E quero agradecer a vós pela paciência, né? Hoje estiquei-me 7 minutos. Me perdoem. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade.
e que a gente possa pôr em prática esse viver cristão, o viver Cristo, o sermos testemunhos com a nossa prática, com o nosso estilo de vida, com a nossa mentalidade daquilo que o Senhor é. Muito mais do que palavras jogadas ao vento, mas atitudes que marcam gerações, que marcam vidas e que a gente possa crescer juntos usando os dons que o Senhor derramou sobre nós, não por vaidade, mas para nos servirmos uns aos outros. Obrigado, Pai, por cada irmão e irmã que está aqui comigo, aqueles que já saíram, estiveram aqui, que o Senhor possa estar guardando e trabalhando nas nossas vidas, nos aperfeiçoando a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, um grande abraço a todos e até amanhã para aqueles que estão na Escola de Instrução Ministerial. Um abraço a todos.